Bem, eu gostaria de abordar com você, neste pequeno vídeo, acerca do dia em que a igreja guarda para o seu principal culto. Existe uma certa polêmica no meio cristão, em alguns segmentos, sobre se esse dia deve ser o sábado ou o domingo. Qual dia, na verdade, a igreja guarda para observar o quarto mandamento? Bem, quando nós lemos a Bíblia, um versículo isolado, uma passagem isolada, ela nos edifica espiritualmente. No entanto, nós não podemos fazer doutrina de passagens isoladas. Isso porque a Bíblia é contextual. Então, para que seja uma doutrina, doutrinas são fundamentos. Para que haja uma doutrina segura, é necessário que essa doutrina ela passe por todo o crivo das Escrituras. Informações cruzadas, outros contextos, né? E toda a parte bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Tá? Algumas pessoas dizem assim: me dá um versículo dizendo que essa doutrina é assim. Bem, não se trata de defender doutrinas com versículos. Como eu disse, é necessário a contextualidade, né? Algumas doutrinas, elas não têm um versículo dizendo. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Ela não tem um versículo dizendo, existe a Trindade. Mas a Trindade é vista, a doutrina da Trindade, o conceito da Trindade, ela é vista por toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Tá? E a questão do dia que a igreja guarda para observar o quarto mandamento, também não tem um versículo que diz, olha, após Cristo, antes de Cristo guardava o sábado, após Cristo guarda-se o domingo. Não existe um versículo assim. Mas teologicamente, contextualmente, nós vemos isso fundamentado nas Escrituras. Tá? Então, a Bíblia inteira é sobre Cristo, não sobre tradições judaicas. A Bíblia inteira é sobre Cristo. O Antigo Testamento apontava para Cristo e o Novo Testamento mostra a plenitude dos tempos, a primazia e a plenitude de tudo em Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 36, ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isto inclui a guarda do quarto mandamento. Eu quero observar com você dois fatos. Primeiro, quando nós vemos no quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20, verso 11, Deus diz que para guardarmos o sétimo dia, para lembrarmos da obra da criação. E quando Deus repete a lei em Deuteronômio 5, no verso 15, Deus diz que é para guardarmos o quarto mandamento, para lembrarmos da salvação. Então nós vemos aqui as duas obras mencionadas por Deus no mesmo mandamento. Lembrarmos da criação e lembrarmos da salvação. Em Cristo, estas duas obras alcançaram a sua plenitude, a criação e a redenção, a salvação. Eu quero convidar você para ver aqui na sua Bíblia, Colossenses capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 13, ao verso 20. Colossenses capítulo 1. A partir do verso 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, inclusive o quarto mandamento. Agora, preste atenção, por favor, nos versos 18 e 19. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, Cristo, ele tem a primazia de todas as coisas. E nele aprove a Deus, vamos ver como é que está aqui, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, as duas obras que é para serem lembradas quando observamos o quarto mandamento, se cumpriram em Cristo. Em Cristo, tá? Os judeus guardavam o sábado, lembrando da criação e lembrando da salvação que apontava para Cristo. O que eles lembravam? Da salvação do Êxodo, da salvação da escravidão do Egito, tá? No entanto, toda a Bíblia é para Cristo, conforme nós vimos aqui. Ele é antes de todas as coisas são para ele. Então, o Antigo Testamento apontava para Cristo. Em Cristo houve a plenitude do tempo e a conclusão das duas obras perfeitas de Deus, a criação e a redenção, que são as obras que nós guardamos no quarto mandamento. Paulo, aqui mesmo aos Colossenses, ele nos ensina o aspecto do sétimo dia era apenas para lembrar, era uma sombra daquele que viria. Veja aqui, capítulo 2, versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então veja, para que haja uma sombra, Paulo usa a expressão sombra. Os sábados, como todas as coisas do Antigo Testamento, era uma sombra do que havia de vir, ou seja, Cristo. Então, para que haja uma sombra, é necessário que haja um objeto, algo concreto, para que haja uma sombra. Tá? Então, o sábado, Paulo aqui, ele descarta o sábado como dia de guarda, porque o sábado era apenas uma sombra, apontando para Cristo. Em Cristo, sim, a plenitude e a primazia de todas as coisas. Então, por que a igreja guarda o domingo? Porque é o dia da ressurreição do Senhor. Cristo é o dia da ressurreição de Cristo. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, a guarda do sétimo dia, do Shabat, ela passa a ser o começo da semana. E nós vamos ver por que ela passa a ser o primeiro dia da semana. A palavra Shabat, que normalmente nós traduzimos por descanso, ela significa cessamento, cessar. Ou seja, interromper a semana após 6 dias e interromper a semana no sétimo dia, para lembrar da criação e da salvação. Então, o dia mudou, mas o princípio é o mesmo, porque a cada 6 dias, conforme diz o mandamento, nós paramos, cessamos as nossas obras para cultuarmos a Deus e lembrarmos, então, da criação e da redenção na plenitude dos tempos, tá? Não é apenas um dia de santificação, mas é um dia de esperança, um dia da esperança de Cristo, da volta de Cristo, tá? Então vamos ver aqui.
Como nós já observamos, Jesus ressuscitou no domingo, João 20, 11. Jesus apareceu aos discípulos num domingo, João 20, 26. Quando digo Jesus ressuscitou no domingo, é João 21, capítulo 20, verso 1. Jesus apareceu aos 11 discípulos no domingo, João 20, 21. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes num domingo. Atos 2, que era o dia de Pentecostes, era um domingo. Era o primeiro dia da semana. Se você quiser acompanhar a leitura aqui, Levítico, capítulo 23, versos 15 e 16. Levítico, vamos ver aqui. Levítico, capítulo 23, versos 15 e 16. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. O dia imediato ao sábado é o domingo. Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado, ou seja, o domingo. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Aqui, quando Deus determina a festa de Pentecostes, né? Essa festa, então, nós vemos que ela é celebrada no domingo. Era celebrada aos domingos, tá? Ao domingo, no dia de domingo, né? E Atos 2, então, quando chega o Espírito Santo, é no domingo. Neste mesmo domingo, o primeiro sermão sobre a ressurreição de Cristo foi pregado, onde o apóstolo Pedro prega e mais de 3.000 pessoas se convertem. Também vários crentes se ajuntam para adorar a Deus no domingo, conforme Atos capítulo 20, verso 7. Paulo instruiu aos cristãos trazerem as suas contribuições no domingo. 1 Coríntios 16, 2. E Jesus apareceu a João na ilha de Patmos num domingo. Apocalipse capítulo 1, verso 10. Em Apocalipse capítulo 1, verso 10, João diz, foi tomado em espírito no dia do Senhor. No original grego é Kyriake. Kyriake significa do Senhor. Kyriake Remera, ou Remera. Kyriake Remera é dia do Senhor, tá? Tanto no grego moderno é a mesma palavra, só que a pronúncia é um pouco diferente. É Kyriaki. Significa domingo, literalmente domingo. Se você for para a Grécia, é como no inglês o domingo é Sunday, em português é domingo, em grego é Kyriaki, Kyriaki. E é a palavra que está justamente João se referindo. Então, resumo. Lucas fala que durante os 40 dias que esteve com apóstolos, que Jesus esteve com os apóstolos, ele deixou mandamentos. Convido você a ver aqui comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 1 a 3. Escrevi primeiro o livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja que Jesus, ele doutrinou seus apóstolos através do Espírito Santo e durante os 40 dias após a sua ressurreição, para que os apóstolos lançassem os fundamentos doutrinários da igreja. Então, o que os apóstolos escreveram em suas cartas não são coisas aleatórias,
mas são coisas que eles receberam do próprio Cristo e do Cristo ressurreto, tá? Então, veja bem, as práticas apostólicas não eram decisões tomadas aleatoriamente, decisões que eles tomavam da cabeça deles mesmos, mas sim o resumo, o reflexo das orientações que o próprio Cristo deu para eles, para que lançassem os fundamentos da igreja, tá? Então, o mandamento de se reunir aos domingos para a entrega das ofertas, conforme está lá em 1 Coríntios 16, 1 a 3, foi Cristo que deu. O apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, tá? Veja o que Paulo diz aqui, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37. Ele diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então o que Paulo está dizendo para os coríntios é o seguinte: reconheça que é mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. E nesta carta ele manda reunir no primeiro dia da semana para retirar as ofertas. O culto principal ele tinha dois elementos: as ofertas e o partir do pão da ceia. Em Atos 20, verso 7, nós vemos o partir do pão no primeiro dia da semana. Na 1 Coríntios, capítulo 16, de 1 a 3, nós vemos as coletas no primeiro dia da semana, na reunião do primeiro dia da semana. No culto do partir do pão de Atos 20, verso 7, inclusive Paulo fala da pregação. Diz até que ele se prolongou na exortação, no seu discurso, e Eutico caiu do parapeito, né? Então é uma passagem bastante conhecida. Trata-se do culto principal sendo realizado no primeiro dia da semana, tá? Então Paulo disse que as coisas que ele escrevia para os coríntios, dentre elas separar o domingo para reunir e dar as ofertas, era o mandamento do Senhor. Lembrando que Paulo já tinha descartado o sábado como prática dos cristãos, né? Como dia de culto, conforme vimos lá em Colossenses 2,16. Então isto prova que o dia do Senhor não pode ser qualquer dia, tá? Até porque dia do Senhor está no singular. Algumas pessoas dizem hoje que não é mais o sábado, o dia do Senhor é qualquer dia. Não é. Na Bíblia, a orientação está no singular. Dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da ressurreição de Cristo, né? Como mencionamos em Apocalipse 1:10, João, quando menciona o dia do Senhor, usa a expressão grega, Kyriake, que segundo todos os léxicos grego, significa domingo. Então, o próprio Espírito Santo aqui chama o domingo de dia do Senhor, tá? Além disso, tem evidências externas da história da igreja, e eu vou falar para você rapidamente. Os escritos da igreja primitiva, desde a epístola de Barnabé, 100 anos 100 depois de Cristo, até o historiador Eusébio, ano 324 depois de Cristo, já mostrava a igreja guardando o domingo. O domingo não foi estabelecido pelo imperador Constantino, como muitos dizem no século IV, mas Constantino decretou o feriado semanal aos domingos porque os cristãos já guardavam os domingos há 4 séculos. Matthew Henry, nasceu no ano 1662, ele disse que o sábado do cristão é o dia do Senhor. O sábado do cristão é o dia do Senhor. O dia do sábado, o dia do Senhor, celebramos a ressurreição e não sombras, mas o fato da ressurreição. Então o que ele diz? Nós não celebramos mais sombras do que haveria de vir. Agora nós celebramos o fato da plenitude de algo que já veio, que é o dia do Senhor, a ressurreição de Cristo, tá? Outros teólogos também, né, ao longo da história, falaram acerca da guarda do domingo. Eu quero mencionar Inácio,
que ele foi um discípulo de João. Inácio morreu no ano 107 e foi discípulo do apóstolo João. E ele diz: não vos enganeis com doutrinas estranhas, nem com velhas fábulas, as quais não trazem nenhum proveito. Pois se nós vivêssemos ainda de acordo com a lei judaica, nós reconheceríamos que não teríamos recebido a graça. Se, portanto, aqueles que foram trazidos da antiga ordem das coisas vieram à possessão de uma nova esperança, não mais observando o sábado judaico, mas vivendo na observância do dia do Senhor, na qual também nossa vida brotou novamente por ele e por intermédio de sua morte, que alguns negam, por tal mistério nós recebemos fé, e contanto que soframos a fim de que nós possamos ser achados discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre. Como seríamos capazes de viver apartados dele, por quem até mesmo os profetas estão procurando como seu mestre, uma vez que estes são seus discípulos no Espírito? Que todo amigo de Cristo guarde o dia do Senhor como um festival, o dia da ressurreição, a coroa e chefe de todos os dias da semana. É um absurdo falar de Jesus Cristo com a língua e fomentar uma mente no judaísmo que tem agora chegado a um fim, pois onde houver cristianismo, não pode haver judaísmo. Vou fazer um parênteses aqui meu, porque os judeus simplesmente rejeitam Cristo. Por isso que não pode haver judaísmo onde há cristianismo. Estas coisas eu envio a vós, meus amados, não que eu saiba que algum de vós esteja em tal estado, mas desejo de antemão vos resguardar, antes que qualquer dentre vós caia nos anzóis das vãs doutrinas, mas para que possais melhor apegai-vos a uma completa certeza em Cristo. A fonte desse texto um pouco longo que eu li é Inácio, Epístola aos Magnesianos, capítulo 9, País Antiniceianos, volume 1, páginas 62 e 63. Então, por fim, irmãos, eu quero deixar apenas que devemos tomar cuidado com os extremismos. O dia do Senhor não é para ser guardado como os judeus guardavam o sábado, tá? Mas o dia do Senhor, ele não é um dia de opressão ou uma armadilha, mas um dia de deleite, descanso, comunhão e relação familiar. Como se quebra o quarto mandamento? Como se quebra? Negligenciando os cultos e a comunhão por motivos banais e irresponsáveis. E também se quebra alimentando a mente com pensamentos e práticas pecaminosas. Deve haver um exame e uma vigilância para evitar todo tipo de mau pensamento. Então, no dia do Senhor, nós cultuamos a Deus para lembrar a salvação e a criação, a plenitude das duas obras, relembrarmos a ressurreição de Cristo, tá? Não negligenciamos os cultos e também descansamos das nossas atividades pessoais, tiramos um dia para descansar e dedicar também para a nossa família. Como Kyriake, do Senhor, Kyriake remera, é o dia do Senhor, ou seja, a igreja guarda o domingo porque é o dia da ressurreição de Cristo. Que Deus te abençoe.